Gabriel. Aí. Hoje o senhor mandou o Gabriel aqui. Senhor Gabriel, se casa mesmo. Está louvando o nome do Senhor, amém? Queria convidar os irmãos para estarmos lendo o livro de Efésios, capítulo 4, amém? Efésios, capítulo 4. Deus tem uma palavra para o teu, para o meu, para os nossos corações nessa noite, amém? Efésios, capítulo 4. 3 versículos somente. Aliás, 4 versículos. Quem já achou Efésios 4, diga amém. Diz assim Efésios 4, a partir do versículo 27. Não deixe lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Feche os olhos, por favor. Grandioso Deus, eterno Pai, damos graça por essa noite, por mais um dia, em que você nos permite meditar na sua palavra, Senhor. E antemão nós declaramos no mundo espiritual que temos fome e temos sede, Deus. Te pedimos, fala conosco, Deus. Perdoa os nossos pecados e fala a cada um, segundo a misericórdia que há no Senhor. Você conhece cada coração, Pai. Você conhece a sede, você conhece a fome que há em cada uma das nossas vidas nessa noite. Então toma um lugar de honra nesta casa. Traga anjos de guerra guardando este lugar. Pai, que essa rua do Bagaça nessa noite sinta a tua presença. Onde chegar as nossas vozes, realiza um milagre de salvação, de conversão, Deus. Uma proteção da tua bênção sobre essa localidade, sobre as famílias e nesta casa, que és uma forte manifestação do Senhor. Assim nos rendemos a ti e pedimos, fala conosco, Deus, diga no homem que cresça o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Poderia sentar, por favor? Nós lemos aqui no livro de Efésios, aqui no capítulo de número 4, nós lemos a partir do versículo 29, que não devemos dar lugar ao inimigo nas nossas vidas, porque sabemos que ele é astuto e procura ocasião nas nossas vidas, e ele faz de uma maneira sutil, que até parece que ele não está agindo, mas ele está sempre procurando um meio de nos tragar. Conta-se numa parábola que havia um burrinho amarrado próximo de uma cerca. E ali o diabo foi e desamarrou as portas daquele burro. Aquele burro vai, entra na horta de um camponês vizinho e ali ele comeu todas as verduras daquela horta. E ali o burrinho estava se sentindo bem comendo as verduras. A mulher do camponês, dono da horta, ela vem, quando viu aquilo, o burro comendo as suas hortaliças, ela pegou um fuzil do seu esposo e disparou um tiro para o alto. E aquele tiro para o alto despertou o dono do burro, que não sabia de nada. E quando viu ela atirando para o alto, ele pega a sua arma e faz um disparo. Que o burro saiu correndo por causa daquele tiro. Ele não sabia se o burro foi ferido ou não. Aí ele pega a sua espingarda e ele, enraivecido com o que foi feito com o burro dele, sem saber o que estava acontecendo, ele pega e mira a sua arma para a esposa do camponês, dono da horta, e dá um tiro e mata a esposa do camponês. E aí começou aquela balbúrdia, e agora está morta ali a esposa do camponês, dono da horta. E o dono do burro vai, atira nas costas do camponês e volta desesperado para casa e sai em busca do burro. O camponês chega de noite em casa e vê o corpo da sua esposa morta. E toma conhecimento que foi morta por o dono do burro que comeu a sua horta. O camponês vai, pega a sua arma, deixa o corpo da esposa em casa, sai em busca do dono do burro e mata o dono do burro. E criou-se uma confusão naquele lugar. E que naquela confusão, aí
é perguntado o que estava acontecendo naquele lugar, o que ocasionou aquilo. E ali vem os filhos do dono do burro, por sua vez, vê o pai morto e pega e vai à casa do camponês que matou seu pai, que era dono do burro, que matou sua esposa e mata todos os filhos do camponês. E aí alguém pergunta assim para o diabo: como é que tu fez isso? Ele falou: filho, nada, só soltei o burro. Aquela confusão toda de matar e morrer e tal. O que tu fez? Eu só soltei o burro. Tudo começou com o burrinho e o diabo soltou. Então, o diabo faz as coisas de maneira que a gente nem percebe que ele está atuando. E ele faz coisas para roubar a tua, a minha, as nossas bênçãos, para nos tirar do propósito. Mas nós temos que estar atentos, porque que nós lemos aqui em Efésios: não deixe lugar ao diabo, porque ele não tem pena de ninguém. Ele é um ser que já está condenado, e nós temos que ter muito cuidado para não dar lugar ao diabo nas nossas vidas. Então eu queria falar nessa noite de 6 situações em que nós temos que vigiar para não darmos ocasião para o diabo atacar nas nossas vidas. Ele sempre vai agir de uma maneira que nem parece que é ele. Mas aí nós temos que ter esse cuidado. Como falamos de manhã, temos que ter o discernimento para entender quando estamos sendo lançados numa armadilha que o diabo criou. Eu queria que vocês lessem comigo lá no livro de Lucas. No livro de Lucas, no capítulo 6. Lucas, capítulo 6. E vamos ler 3 versículos. Lucas, capítulo 6. Então nós vemos inicialmente que não devemos dar lugar ao diabo. Então nós aprendemos que há momentos, há situações nas nossas vidas que podemos estar dando lugar ao Satanás na nossa vida. Então, qual é a grande recomendação da palavra dessa noite? Não deis lugar ao diabo. Então, aqui no livro de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 13, aqui diz o seguinte: 3 versículos somente. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, fala comigo, traidor. Então o Senhor chamou 12 discípulos. Só que dentre os 12, ele não chamou Judas para ser traidor, mas Judas deixou-se levar e tornou-se no grupo o traidor. Então, quando o Senhor chama Judas, era um só coração aqueles discípulos. Mas em dados momentos na vida de Judas, ele começou a dar oportunidades, ou como nós chamamos crentes de dar brechas. E o diabo começou a induzir a vida de Judas. E Judas é chamado aqui na Bíblia de o traidor. Então nós vemos, ele foi chamado como os outros. O diabo ele começou a instigar o coração de Judas. Ele, embora fosse discípulo e homem de confiança de Jesus, você vai ver isso lá no livro de João, no capítulo 12. Embora ele fosse homem de confiança de Jesus. Porque quem te garante, pastor Márcio, quem garante que Judas era homem de confiança de Jesus? Ele era o tesoureiro do grupo. Judas era um homem que andava com o dinheiro das coletas, ou dinheiro das doações que o grupo de Jesus recebia. Então ele era um homem de confiança. Você vai colocar um ladrão para ser seu tesoureiro? Vai, irmã Rosa? Você vai, Raul? Raul não, é Gabriel. Você vai colocar, Gabriel? Um homem de você não confia, que tem uma má índole, para guardar sua riqueza? Com certeza. Né, irmã Vanessa? Você vai dar? Não vai dar. Então se Jesus deu,
para que Judas conduzisse no mesmo grupo as finanças, porque Jesus confiou no caráter de Judas. Aí você vai ver que ele, sendo homem de confiança no Senhor, ele começou a ser induzido a fazer algo que ele roubava na sacola de oferta do Senhor. Ele tirava aquelas pequenas quantias, de maneira que ele não vai perceber. Então ele tirava as quantias. Aqui em João 12, no versículo 4, você vai ver que ele era um homem de confiança. 12, a partir do versículo 4. E digo-vos, amigos meus, abri João, em Lucas, é João 12. Então aqui no livro de João, capítulo 12, a partir do versículo 4, nós vemos que Judas traiu a confiança do Senhor. Diz assim: e então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento de 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Olha, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque já era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali era lançado. Então, dava-se o dinheiro de oferta, dava as quantidades para guardar, para usar na administração com o seu grupo, e Judas tirava o valor. Quando aquela mulher vem e lava os cabelos de Jesus, os pés de Jesus com o seu perfume valiosíssimo, e ela lava os pés de Jesus, enxuga ele com os cabelos, aí Judas vai e fala: mas que mulher doida! Por que não vendeu esse perfume tão valioso e não deu dinheiro para guardarmos para os pobres? Aí dá a entender que ele amava muito os pobres, dá a entender que ele tinha cuidado com os pobres, mas não, ele pensava em dar aquela grande quantia para a sacola, para os poucos ele roubava da sacola, que ele já estava sendo induzido por Satanás a praticar. Então qual é o perigo da vida de Judas ali que nós corremos? São pequenas situações em que o diabo vai dando flerte. É uma mentirinha hoje, uma mentirinha amanhã, e daqui a pouco eu me acostumo com a mentira. É um engano hoje, é um subornozinho hoje, e daqui a pouco eu sou acostumado, e quando eu passo a estar acostumado, eu viro o que? Servo do meu dominador. E como servo do dominador, eu faço o que manda, o que me orienta o meu Senhor. Então, assim, não devo dar ocasiões para o inimigo. Então, o conselho que a Bíblia nos dá. Então, Judas foi chamado junto com os 12. Cada um tinha uma responsabilidade, cada um tinha uma tarefa. E a tarefa era pregar o evangelho em todos os lugares. Inclusive, quando os 12 saíram em missão, Judas foi junto. Quando eles saíram e ganharam aquela comissão de 70, Judas estava junto. Mas já tinha o coração induzido a roubar o Senhor. Tinha um coração induzido a pitear. Então ele tira aquela primeira vez, tira a segunda vez, e aí no início não havia acusação, mas depois que ele passou a tirar mais de uma, duas, três vezes, faz normalmente, porque acostuma-se com o pecado, acostuma-se com o erro, e quando acostuma-se com o erro, fala assim: caiu no laço. O diabo já enredou o seu coração, já enredou a sua mente, e agora é mais fácil dissuadir, usar a mente daquele homem. Então Judas, ele serviu o Senhor, ele estava com o Senhor, então ele sentia só aqueles pequenos desejos de roubar, mas aí, em dado momento, ele tem a sua mente tomada, porque agora ele estava sendo dominado por Satanás, que vem matar, roubar e destruir. Então eu queria falar com você de 6 pontos que nós temos que ter cuidado para que nesses 6 pontos nós possamos ter força e não ceder às armadilhas do diabo. Porque ele vai fazer como esse burrinho do início. Ele só soltou o burro. Só soltou o burrinho. E por causa do burrinho, morreu a mulher, depois morre os filhos, morre o dono do burro e morre a família toda. E ele diz: não, só soltou o burro. Então ele faz as coisas de maneira que ele é sagaz, irmão. O diabo é sagaz e leva as pessoas a tomarem atitudes, depois vem a acusação, mas primeiro a pessoa erra,
E o primeiro erro é quando cede lugar ao inimigo. É quando o coração, sente no coração, não é uma coisa pequena. Só que a coisa pequena, grãos de areia formam paredes. Pequenos tijolos formam muralhas e paredes. Nós temos que ter cuidado. Porque nós ficamos, às vezes, muito preocupados com pequenas, com rochas grandes no caminho. E esquecemos de grãos. E às vezes quem derruba a gente são pequenas pedras. Ficamos atentos com as pedras grandes e esquecemos das pequenas. E às vezes quem nos leva ao chão são pequenas pedras, que era só pular ou desviar. Mas é por achar assim, não, eu tenho domínio. Não está assim, mas eu tenho domínio. É tudo que o diabo quer. É quando o nosso orgulho fala. É quando a nossa soberba fala. Aí ele vem e prepara o laço para nos derrubar. Então é por isso que a Bíblia diz, não deixe lugar ao diabo. Então, quais são o tipo de situações que podem nos derrubar? Quais são coisas que podem permitir o diabo afetar a nossa mente? Então eu começo dizendo de pequenos problemas emocionais, ou problemas de vitimismo, ou problemas que nos abalam as nossas emoções, ou um momento de prazer físico, porque muitas vezes a pessoa fica debilitada emocionalmente e para de ouvir o Senhor, aí começa a procurar contas para substituir aquilo, porque muitas das vezes a pessoa não procura uma cura, ela procura tapar a ferida, não quer que o Senhor cure, então não quer abrir para o Senhor, ela prefere viver escondido, porque eu não posso me expor, porque eu sou pastor Márcio, eu sou pastor fulano, eu sou cantor, eu sou pregador, eu sou jovem tal, eu sou assim tal. Imagine se souber isso de mim. Aí a pessoa começa a viver uma vida de quê? De máscaras. E vivendo de máscaras, a pessoa para de, não tem mais a percepção que pode o amigo não ver, pode quem está do lado não ver, mas fala assim, o mundo espiritual nos observa. Porque Deus sabe que o diabo também. Então é muito sério, nós temos que ter esse cuidado de não deixarmos brechas para o diabo fazer morada na nossa mente, porque ele vai atacar o nosso coração, e a boca fala que está cheio coração. Então temos que ter muito cuidado, não devemos dar lugar ao diabo. Às vezes eu não consigo, não venço, está difícil, mas é porque às vezes nós não vigiamos com as nossas vidas, e estamos tendo brecha nas nossas vidas para o diabo nos derrubar. E o perigo é quando ele toma livros. Então Judas, ele começou com pequenas concessões. Pequenas, até que aquela mulher lava o pé de Jesus, ele se aborrece. Mas que ignorou, ela lavando os pés do mestre, irmão. Jesus entrou naquela casa de Simão, não foi? Entrou na casa de Simão. Simão não dá nem água para lavar os pés, que era costume. Sentar, lavar os pés, e sentava-se no chão, colocava o pão no meio, do pão. E ali Jesus chegou, Simão recebeu, de repente até para ficar popular no meio do povo, que recebeu Jesus, que era a atração do momento. Aí está de Simão, as pessoas chegam, e aquela mulher, com risco até de ser apedrejada, que ela chegou na reunião de homens. Ela se arriscou entrando naquela reunião de homens. E quando ela entra, alguém olha para ela assim, o que está fazendo essa mulher aqui? Ela vê o Senhor, se atira nos pés do Senhor, guardou um perfume caríssimo, que representava meses, anos de trabalho. Mas ela lavou os pés do Senhor com todo aquele perfume, e o aroma tomou a casa. Ela pega os cabelos e enxuga os pés do Senhor. E alguém critica aquela mulher, e ele fala, Jesus fala para Simão, eu entrei na sua casa, você não me deu nem água para lavar os meus pés. Essa aqui lava meus pés com seu perfume raríssimo e enxuga com seus cabelos. Aí Jesus vai tomar a palavra e diz, por que ela não deu essa quantidade enorme para gastarmos com os pobres? Mas o cuidado dele não era pobre, o cuidado dele era ter o dinheiro na sacola para ele usar sem que o Senhor soubesse. Mas a Bíblia diz, Deus tudo sabe, tudo vê e tudo pode. Então fala assim, Deus viu. Então Deus sabia do coração de Judas. E Jesus também sabia. Mas Jesus espera sempre que haja um quebrantamento, um pedido de perdão, um reconhecimento que tudo que vem para a luz, vamos dizer, tudo que vem para a luz perde força. E tirarmos da luz que é Jesus, o diabo fica fortalecido.
Mas quando ele traz para a luz, Senhor, e abre o coração, o diabo perde força, porque ele esconde na escuridão. Então é importante entendermos que a Bíblia nos orienta: não dê lugar ao diabo, porque a intenção dele é minar as nossas bases para nos dominar e destruir. Então ele começa a minar. O que é que minar, como diz os mineiros? É comer o mingau pela beirada. Está quente, ele come pela beirada. Ele vai minando, até que em dado momento nos acostumamos com o erro, nos acostumamos com o pecado, e quando nos acostumamos com o pecado, ele vem e domina. O que ele fez com Judas. Então aqui, no livro que nós lemos aqui, ele é induzido a criticar aquela mulher porque o dinheiro, ele queria ter em mãos aquele valor. A Bíblia diz que era uma quantia, correspondia a um ano de trabalho. Ele queria ter aquele dinheiro em mãos. Mas aí ele deu mostras de que o interesse dele era um amor falso. Ele queria o dinheiro, não a preocupação com os pobres. Então, esse homem foi chamado por Jesus, mas ele deixou que essa doença crescesse na vida dele. Então, não podemos deixar que as emoções ou que situações nos levem ao vitimismo. O que é vitimismo? É aquela pessoa que não quer se firmar no Senhor, mas ela acha que é o mais miserável dos homens. O Senhor responde a todo mundo, não me responde. O Senhor tem de fulano, ciclano, o Senhor dá Paulo, dá Francisco, não dá para mim. Por que eu falo e Deus não me ouve? Mas o Senhor quer assim, que nós vamos apresentar para Ele que as nossas falhas, os nossos erros, quando somos fiéis em reconhecer nossos erros, Ele cura as nossas enfermidades. Então, o grande conselho, ponto 1, que é: não devemos deixar as emoções fragilizadas. Não devemos deixar. Tem pessoas que é dominado pelo ciúme, uma é dominado pela ira, uma é dominado pelo fracasso, uma pela opressão mental. E quantos são motivos mil para não se firmar? Só que a pessoa não entende que isso abre uma brecha na vida para que haja uma moradia do diabo. Que ele vem e te estabelece. Ele é conselho. Ele vem na terra sem dono, ele entra e começa a tomar posse. E começa o quê? Estender os tentáculos dele nas áreas da vida daquela pessoa. Aquela pessoa vai perceber que está totalmente dominada. Então ele vem primeiro, ele vai minando espaços, vai conquistando espaços, vai minando as bases para o quê? Destruir. Como eu disse, ele vem para matar, roubar e destruir. Não possamos estar atentos, porque a minha e a tua luta nunca vem além do que nós podemos suportar, irmão. Entenda bem. Então não há motivo para nós virarmos escravos de Satanás. O vitimismo é quando a pessoa acha que Deus é ingrato. O vitimismo é quando alguém acha que a luta de Nayara é menor do que a minha é maior do que a dela, obrigado. A luta de irmã Rosana, eu sei que é, mas a minha é maior do que a dela. Isso é vitimismo. E quando eu deixo me dominar pelo vitimismo, eu não reconheço que o Senhor tem poder para eliminar da minha vida esse sentimento de vítima, de fraco, de frágil. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, no capítulo 10. Porque se eu assim faço, eu estou chamando Deus de mentiroso. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, o Senhor nos garante o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que pode suportar. Antes, com a tentação, dará o escape para que possa suportar. Então, as nossas fragilidades, elas vêm na nossa medida. Amém, irmão? As nossas pelejas vêm no nosso perfil, cabe dentro da nossa roupa, não vem acima do que nós podemos suportar, que é bíblico. Mas se eu andar em vitimismo, eu acho que a minha luta é maior do que eu acho que o irmão é mais abençoado do que eu. Aí eu começo a parar de caminhar. Aí o diabo fala assim: avança nas bases da minha vida. Ele domina, porque está sendo dado espaço para ele dominar. E a pessoa tem a tendência o quê? De perder as forças. Então, temos que ter um cuidado, irmão, um cuidado
para que nós não venhamos a ter os nossos sentimentos fragilizados. Por quê? Porque isso é um campo fértil para o diabo vir e começar a dominar. E dominar. Ninguém consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Porque tem pessoas que passam por dificuldade, passam por problemas, e você às vezes quer apontar a saída e a pessoa não quer ser ajudada. Então ele vai dizer que Jesus, na cidade que ele nasceu, foi o lugar que ele menos fez milagres. Porque o povo não queria ser ajudado por ele. Então ele fazia milagre na cidade vizinha, mas na sua cidade ele menos fez milagre. Porque a pessoa começa a dar lugar na sua vida para o inimigo roubar espaço no seu coração, e a pessoa não consegue mais entender que Deus tem poder para mudar a sua história. Ponto 2. Abre em Efésios no capítulo 4, depois de 2 Coríntios. Efésios no capítulo 4, por favor. Aqui em Efésios 4, nós vamos ler a partir do verso 26. Para que não deixemos também, segundo ponto, sermos dominados pela ira, pelo rancor, pela mágoa, que é também um combustível para ser incendiado pelo inferno. Efésios, no capítulo 4, versículo 26 e 27, diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. 27, não deis lugar ao diabo. Então, quando as pessoas vão dormir aborrecidas, tem casa que pessoas não se falam dias, tem casa que pessoas ficam semanas, aí cria um costume. Irmãos não falam com o irmão, não falam com os pais, pais não falam com os filhos, esposa não fala com a esposa não fala com o esposo, e com isso o diabo vai ganhando espaço. E ele vê que está dando certo, ele só soltou o burro, irmão. Só soltou o burrinho. Às vezes foi uma palavra boba que foi dita. E você está feio hoje. E você hoje está. É ele ou ela, ou para os filhos. É uma palavra, às vezes, acaba com a alegria, com a harmonia de um lar. Às vezes é uma palavra. E às vezes a pessoa nem percebe que o diabo está trabalhando. A pessoa, às vezes, fica horas, semanas, meses e até anos sem falar um com o outro. E o pior é quando acha que isso é, fala comigo, normal. A pessoa vai dormir, aí vem um de costas pro outro na cama. Já viu, Gabriel? Bumbum com bumbum. Que raiva, birrinha. Não fala. Ele errou comigo, eu não falo. Birrinha. Quem ganha com isso? O inferno. O inferno ganha. A pessoa não percebe que o diabo só soltou um burrinho, irmão. Ele tocou num ponto que sabe que a tua é a minha fraqueza. Às vezes é um sentimento que é fragilizado. A pessoa não entende que tem que curar aquilo. E vai vivendo anos com aquilo. Aí o diabo vai, dá só um toque. Ai, aí acabou. Aí a pessoa, não, eu estou certo. Aí entra a espiritualidade do silêncio, entendeu? Oro, jejum, como, bebo, vou ao culto, vou à cruzada, vou à vigília, vou ao monte, vou à conchinchina. E o culto? Olha o culto, Deus, foi fogo, estranho. A pessoa vai para casa e não fala com o outro, não fala com a outra. Por quê? Estou consagrando a minha vida. Me aborreceu? Aí vem um religioso, está cheio de religioso assim, que não fala com fulano, não fala com ciclana, tem uma birra, tem uma mágoa com fulano, com ciclana, mas é normal, porque ele me magoou, ela me magoou, e consegue orar, e ora para dormir, Senhor, abençoa o nosso sono, abençoa o dia de amanhã, obrigado pelo dia de hoje, levanta esse seguinte, vai trabalhar e volta, e nem dormir, já come. A comida está lá em cima, a comida. E aquilo está lá. Não quero falar. A santidade não me deixa falar. E não entende que está dando ocasião para o diabo. E a Bíblia diz, não dê ocasião ao.
Não deis ocasião ao. Aí o diabo começa a dominar, mas ele sabe que o diabo é o seguinte, ele não sabe. Fala que o diabo não sabe o que eu estou pensando agora. Mas ele estuda os meus gestos. Ele começa a estudar. Uma pedrinha aqui, em reação. Opa, ele reage assim. Aí ele vai na casa dela, um tequinho naquela situação. Opa! Aí, pá, fez isso, ela fez isso, ele fez isso, então vamos tocar aqui. Aí descobri, agora aqui começa. E a pessoa fica normal. Sentimento fragilizado, rancoroso, rancorosa. Aí o perigo é achar que isso é normal. O perigo é esse, irmão. Aí está dentro do lugar do inimigo. Então o inimigo ele não entra, ele entra de uma senha, ele só solta um burrinho. Aí ele vai dominando, opa, e mais um quarto, opa, e opa. Daqui a pouco ele domina o pensamento, domina o sentimento, toca na saúde, toca nas finanças, e toca no carro que é uma peça, e vai tocando, porque está dando espaço para ele. Então nós temos que ter muito cuidado ali, mas não deixe lugar. Não deixe lugar. Isso é um conselho do Espírito Santo para mim e para você, meu irmão. Sentiu que está tendo influência de Satanás? Repreenda o espírito das trevas, pede perdão ao Senhor e anda na novidade de vida. Mas nós temos o grande defeito de alimentar as feridas do diabo. É igual que dizem aí o pessoal de fora que os cachorros lembram das feridas de Lázaro, né? Tem uma estátua assim, o cachorro lambendo as feridas de Lázaro. E às vezes nós lambemos as feridas que o diabo faz. Quantas pessoas doentes dá apoio para outro doente? Ah, é mesmo, colega, tá certo aqui. É isso mesmo, não, tá certo, não tá certo. Vai pra rua, tá brigado com o esposo. Ah, você é boba, minha filha, tem muita gente nova por aí, ficar presa um homem só. Aí o homem brigou com a mulher e fala, você é boba. Aí ela é uma boba, ela faz isso contigo? Eu não faria não, cara. Isso aí é mais valor. Só soltou um burrinho. Aqui foi só uma palavra boba. Às vezes, ele só não lembrou a data de aniversário dela. Todo mundo lembra. Ele não lembrou. Aí é ela. Não lembrou a data de aniversário dele. Meu amor, se estivesse namorando a Francisca, ela lembrava. Irmão, não dê lugar ao diabo. Isso não pode vencer a gente, irmãos. Deixamos de conquistar pote minado, pote de mina de ouro que o Senhor nos dá. Deixamos de que seja aberta portas espirituais na nossa vida. Porque no momento que a porta vai se abrir, o diabo bate na ferida. E Deus quer que você mostre para ele que está curado, irmão. Pode bater. Mas não, ele bate. Ele para. E fica lastimando. E fica lambendo a ferida. Ele fala, deu certo. Deu certo. Nós temos que crescer. Ao invés de não ter mais tempo, nós temos que estar sendo alimentados com leite. Nós temos que comer comida sólida. Às vezes Deus quer dar coisa maior para a gente e nós estamos vivendo de beber leite. Magoadinha com coisas bobas, dando lugar ao diabo. Temos que ter esse cuidado, irmãos. Então, o ponto 3. Influências negativas antes do nascimento pode também afetar. Eu disse anteriormente que não dá lugar, não são só se você vai na saída. Então, é claro que eu e você temos muitos motivos para sermos magoados. Motivos, nós somos de carne e osso, algumas coisas virão, nos aborrecerão. Mas por que Deus permite isso acontecer? Porque Deus quer que nós amadurecemos com as experiências que nós temos, o que nos sobrevém. Só que nós não entendemos o recado de Deus, preferimos entender as indiretas do diabo. Isso vem para nos amadurecer. Nós não entendemos. Aí há um ditado que diz: não podemos impedir que a ave roça na nossa cabeça, mas não podemos deixar que ela faça ninho. O que fazer ninhos para a nossa cabeça? É quando maus pensamentos
dominam nossa mente a ponto de mudar a nossa trajetória. A gente pensa algo errado, alguém nos orienta, nos sugestiona a pensar em algo errado. Ao invés de nós repreendermos aquela atitude, repreendermos aquele pensamento, nós damos vazão. Aí o diabo cresce na nossa vida. Então nós temos que ter esse cuidado de não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Abra lá no livro de Efésios 6, só pular uma folha. Efésios capítulo 6. Uma coisa que é importante você entender: muitas das vezes, influências negativas são lançadas na vida dos nossos filhos, até antes deles nascerem. E tem pessoas que carregam na vida, às vezes, situações de influências que foram lançadas através dos pais e receberam dos avós. Eu sempre digo para os irmãos aqui que quando às vezes a mulher está grávida, o casal tem que acostumar. Ouve a notícia da gravidez, começa a elogiar aquela criança que está vindo, começa a glorificar Deus por aquela vida. Aí em dado momento vai crescendo, a criança vai se desenvolvendo, começa a ler para aquela criança, começa a falar do amor para aquela criança, como ele é desejado, como ele é desejado. Às vezes, os pais não têm um cuidado de observarem a palavra e face da situação ruim que passa o país, fala assim: não era essa criança ter nascer agora? Eu não estava preparado para ser pai, para ser mãe. Mas como é que essa criança vai nascer na nossa vida agora? Porque a pessoa não imagina que a criança está ouvindo e sentindo as reações através do cordão umbilical da mãe. Aí a criança já nasce com o sentimento de que é a razão do problema no casamento. Aí o diabo encontra espaço para começar a desenvolver um pensamento negativo na vida daquela criança, que foi introduzido através dos sentimentos, atos e palavras dos pais. Então o diabo vai sempre procurar um espaço na nossa vida para colocar as unhas dele. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, para não darmos ocasião para Satanás na nossa vida. Então, os problemas não podem afetar o relacionamento da família. Pelo contrário, a união faz enfrentarem juntos os problemas. A harmonia fazem as famílias, os casais, viverem de maneira harmoniosa diante do problema. Foi o que a pastora falou no início. A alegria do Senhor é a nossa força. É passar por uma situação, mas entender que o Senhor está acima dessa aflição. Mas não, as pessoas às vezes começam a se degladiar, aí lançam na vida dos filhos como se eles fossem os culpados pelos problemas da família. Aí a criança cresce com o sentimento de ser o pivô do problema do casal. E o diabo vai só trabalhando. Ainda tem aqueles que ainda ouvem os pais dizer assim: só não vou embora por causa de Joãozinho, só não vou embora por causa de Gabriela, só não vou embora por causa de Sônia. Aí a criança guarda na mente que é o motivo dos problemas na família. O diabo causa um terror na vida daquela criança, ela cresce um revoltado, uma revoltada. E a pessoa não entende que o diabo só soltou o morrer. Então temos que ter muito cuidado, irmão, para que as coisas externas não acabem com a harmonia de uma família, ainda mais uma família cristã. Abrindo Efésios 6, aqui, situações de, como eu falei, isso é um abuso na vida de uma criança. Isso é uma agressão na vida de uma criança. E muitas das vezes nós erramos. Efésios 6, aqui no primeiro versículo, diz assim: vós filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, que isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. 4. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-vos na demonstração, na doutrina do Senhor. Então nós vemos, muitas das vezes, os filhos não têm que cuidar, têm que ter um temor e respeito com os pais, até por causa do crescimento que vem tendo. E os pais, às vezes, tratam os filhos como carrasco, como bicho.
e o inimigo usa e acaba com uma família. Acaba, irmão. Eu conheci um rapaz que você olhava de longe assim, era uma moça, uma loura muito bonita. Passava de madrugada para ir para o quartel e via aquela situação. O grupo deles ficava ali sempre de uma grande. E passava e mexia comigo. Você sempre 4h da manhã, sempre muito tempo da cedo, mexia comigo, eu ignorava. Há um dia ele mexeu comigo, eu parei. Aí a pessoa que eu parei, com a mesma intenção que os outros paravam. Eu parei e falei assim, rapaz, você é muito bonito. Jovem bela que Deus deu vida e saúde, por isso só por essa vida. Aí ele entendeu o motivo de eu ter parado e ficou sem entender. Ele achou que era o mesmo motivo dos demais. Eu falei, rapaz, sabe que você é muito bonito? E uma menina, de longe próprio era uma loura linda. Um rapaz. Eu falei, você embalou para esse céu para Deus. Por que você entrou nessa vida? Eu fui lá, revoltado pelos meus pais. Sou filho de uma diaconisa fulano de tal. Ele ouviu coisas na infância dele para se vingar dos pais. Ele entrou na homossexualidade. Então nós não vemos que nós temos que ter um cuidado muito grande com as nossas vidas, porque o diabo já está vencido e destruído, e para poder matar, roubar e destruir. Por isso não podemos dar ocasião para Satanás, irmão. Não podemos. E nós temos que ter esse cuidado para não deixar aquele vírus nos dominar, porque nós começamos a errar e achamos que é normal os erros. E com isso destruímos nossas vidas e às vezes as nossas famílias e de quem se aproxima de nós. Então temos que ter muito cuidado. Quando sentimos que o ar está tomado, impregnado de coisas malignas na nossa vida, mete o joelho no chão, pede perdão ao Senhor, levanta com autoridade e repreende o teu demônio. Não aceita. Amém? Ponto 4. Abra no livro de Lucas 22. Melhor, Deuteronômio capítulo 18. Outras coisas também que atraem demônio para a nossa vida. Parece que é normal, mas não é. Deuteronômio, lá, o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, já indo para o final. Deuteronômio, capítulo 18. Então tem coisas na nossa vida que atraem demônios, como açúcar atrai moscas. E a pessoa às vezes acha que é normal. Um exemplo, quer ver? Deuteronômio 9 a 11, do 18, do 9 a 11. Diz assim, ó. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderá a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem laboreiro, nem feiticeiro. Então você vê que o Senhor já recomendou, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte o espírito adivinhante, nem mágico, e nem quem consulte os mortos. Então são situações que atraem demônio para as nossas vidas. Entenda bem como eu disse no início, às vezes a pessoa o diabo só solta o burrinho. É uma coisa simples. Um exemplo, quantos jovens às vezes que vão dormir tarde da noite e passam a madrugada vendo filmes de terror. Ah, mas que isso, na minha casa pode, eu deixo. Não, isso atrai demônios. Atrai demônios. Quantos jovens, homens e mulheres até passam um monte de madrugada vendo filme de pornografia. Ah, mas eu fui criado assim. Isso também atrai demônios. Eu lembro, anos atrás, no quartel, um oficial subalterno, ele chegou para um dos nossos líderes, nós tínhamos um trabalho evangélico no quartel, e um oficial, tinha que ter um oficial para dirigir, seu diretor. Ele, cada mesma turma do oficial do nosso líder de trabalho, ele chegou e falou, rapaz, eu estou passando uma situação muito difícil. Eu falei, o que foi? Dentro do quartel tinha uma locadora de filmes pornográficos. Aí ele levava filme pornográfico para assistir ele e a mulher e os filhos dentro de casa. Era normal para ele. Aí ele assistia filme pornográfico, não era uma normalidade. Aí, qual foi a ajuda que ele pediu? De certo dia ele chega, coloca a unidade em forma e começa a olhar os rapazes, sentir para que isso, sou homem. Aí ele olhava para um determinado militar e
Me ajuda, ora comigo, me ajuda uma hora aí, eu estou uma balada aí, uma situação, eu estou chegando em forma ali, estou vendo coisas que não. Rapaz, estou com o pensamento meio dividido aqui, que isso, rapaz, eu não conheço. Pediu ajuda em oração, porque estava sendo dominado por espírito de homossexualidade. Então, são situações que as pessoas às vezes não percebem, irmão. O diabo só solta o burrinho. É normal. A pessoa começa a ver e daqui a pouco está preso. Ou está no Deuteronômio 18, ou está vendo essas coisas. Como? Tem crianças, eu conheço nós conhecemos crianças que têm filme de terror com normalidade. Tudo isso atrai demônios, irmão. E o conceito da Bíblia é não deis lugar ao diabo. Aí depois está com medo de dormir, com medo do quarto escuro, com medo de não sei aonde, com medo de ouvir um barulho, um ruído. Por quê? Está dando lugar ao diabo. Então a Bíblia nos orienta, não deis lugar ao diabo. Então nós vemos aqui em Efésios, nós vemos onde lemos Efésios, vamos, Lucas 22. Lucas 22, do 3 ao 6, diz assim: assim também farás com o seu jumento. É Lucas, perdão. Tem Deuteronômio. Lucas 22, do versículo 3 ao 6, diz assim: para terminar, entrou porém Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o que era o número dos 12, e foi com os principais dos sacerdotes e com os capitães e com o que lhe entregaria, os quais lhe alegraram e convieram e lhe deram dinheiro, e ele concordou e buscava oportunidade para entregar sem alvoroço. Então o Judas começou a tirar dinheiro aos pouquinhos da sacola, a tirar aos pouquinhos, e até que Satanás entrou na sua mente. Quando o diabo entrou na mente dele, aí ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Então nós temos que ter esse cuidado, irmãos, de não deixar o inimigo dominar a nossa vida, os nossos sentimentos. Não podemos deixar. Temos que repreender. Aí, para terminar, qual a situação que elimina isso na minha vida? Qual o momento que eu posso estar livre disso na minha vida? Dessas influências, dos pensamentos. De repente, alguma coisa já me dominou, eu quero parar. Como eu faço? Abra em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Diz assim, 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então o que o diabo quer? Que nós não confessemos os nossos erros, os nossos pecados. Porque enquanto eu não confesso, eu dou espaço para ele estar trabalhando na minha vida. Enquanto eu não confessar, porque Deus já sabe, o Espírito Santo já sabe. Agora eu tenho que confessar. E quando eu confesso, eu peço perdão ao Senhor por aquilo. E quando eu peço perdão, eu tiro a força do diabo. Quando eu peço perdão por uma situação que o Espírito Santo mostrou na minha vida, eu corto as amarras de Satanás. E com isso vem perdão, vem a cura. Em Efésios 5,18, último versículo, Efésios 5,18. Então, ao pedir perdão, fala comigo, vem a cura. Ao pedir perdão ao Senhor. Efésios 5, depois coloca de pé, por favor. Vamos ler Efésios 5,18, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o Senhor nos aconselha a nos enchermos do Espírito Santo. Coloca de pé, por favor. Então, em que situação eu posso ter escape de Deus, irmão? Ah, mas alguma coisa, essas situações aí, tem área da minha vida que está tentando dominar. Como eu posso me libertar disso? Confessando ao Senhor. É por isso que o diabo luta para que eu e você não ore a Deus. Porque o diabo sabe, se eu pedir
mentir, o Senhor vai me perdoar. Então ele começa a acusar a mim e a você, para a gente não ter força para caminhar. Ele começa a acusar a mim e a você, para a gente não ter força para chegar diante de Deus. Até parece que Deus já não sabe. O que Deus quer é que nós confessemos. Porque quando o diabo perde força, é quando eu confesso. Quando o diabo vai soltar na minha vida, é quando eu confesso. Senhor, me perdoa, eu menti. Senhor, me perdoa, eu roubei. Senhor, me perdoa, eu pensei mal do meu irmão. Senhor, me perdoa, eu magoei a minha esposa. Senhor, me perdoa, eu menti contra a minha palavra de trabalho. Quando eu faço isso, o diabo perde força. Agora, quando eu escondo isso, eu fortaleço ele ao contrário, até que ele domina a minha mente. Mas quando eu confesso, o que o Senhor fala em 2 Crônicas 7,14? Esse povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, e buscar a minha face, então eu virei do céu, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Aí eu deixo de dar lugar ao diabo, porque ele perde força na minha vida. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche os olhos agora. Se alguma coisa ele acusou você nessa noite, se alguma situação ele apontou na sua vida, o papel dele é acusar. O nome diabo em hebraico significa o acusador. Então, com seus olhos fechados, se alguma coisa o diabo te acusou nessa noite, confessa para o Espírito Santo. Eu briguei, eu menti, eu roubei. Eu peça perdão ao Senhor nessa noite. Coloca diante do Senhor. O seu irmão do lado, sem nem saber. Fala você em Deus, você me perdoa. Se você magoou alguém te magoou, não deixe que as suas fragilidades roubem a sua oportunidade de Deus. Mas coloca diante do Espírito Santo nessa noite. E o Senhor vai te abençoar. Seria de mim. Vai falando com o Senhor. Fala com o Senhor. Não entendo o meu próprio agir. Sem a graça, o que seria? Pois o